Muito boa tarde para você. Está começando a nossa retrospectiva de 2024, com os assuntos marcantes que mobilizaram a Câmara e a nossa cidade. Hoje iremos falar sobre mobilidade urbana e economia, além de relembrar algumas leis aprovadas pelos vereadores no ano passado. E para iniciar a nossa retrospectiva, um assunto sério. Ano passado, a gente acompanhou em todo o Brasil o aumento no número de acidentes de trânsito. E em São José dos Campos, a situação não foi diferente, a cidade não ficou fora dessa estatística. Nos primeiros 6 meses de 2024, a cidade registrou 59 óbitos e liderou o ranking destas ocorrências no Vale do Paraíba. E para mudar essa realidade, a gente já sabe o caminho, passa pela conscientização. Por isso, a nossa equipe de reportagem foi conferir os impactos desses números. Um acidente de trânsito mudou a vida de Rosana para sempre. Há 33 anos, ela perdeu a perna esquerda após ser atropelada por um carro quando andava de moto. O carro veio na contramão e esmagou minha perna. Então, dizem que o cara estava correndo e ele foi imprudente, ele estava cortando um carro e bateu na minha perna. Mas Rosana resolveu ressignificar essa tragédia e se dedicar ao esporte. Foi na natação que encontrou um propósito, há mais de 20 anos. Se tornou exemplo de superação e encara o acidente como recomeço. Eu comecei a nadar no ano de 2000, mas em busca de qualidade de vida. Eu não sabia que eu ia me tornar uma atleta, uma para-atleta, né? E no ano seguinte, 2001, eu participei já de um campeonato em Suzano. E ali começou a minha vida no esporte. Mas nem todas as pessoas têm a oportunidade de recomeçar como a Rosana. Muitas delas não sobrevivem aos acidentes de trânsito. O Brasil ocupa o 3º lugar no ranking de países com mais mortes no trânsito, segundo a Organização Mundial de Saúde. Foram mais de 390 mil óbitos em 2023. No Vale do Paraíba, as mortes no trânsito aumentaram 10,3% em 2024, de acordo com dados do Infociga divulgados pelo Detran. De janeiro a setembro deste ano, foram registradas 259 mortes em acidentes de trânsito, contra 253 vítimas fatais no mesmo período de 2023. São José dos Campos lidera o ranking, com 59 óbitos nos primeiros 9 meses do ano. Tem 2 motivos que a gente pode atribuir a esse aumento no número de vítimas. O primeiro é a sensação de impunidade. Essa sensação de impunidade tem crescido. E um outro motivo é a questão do aumento da agressividade das pessoas. Então, em função de um excesso de informação, de rede social, de polarização, as pessoas estão ficando mais intolerantes, mais agressivas. Você vê as pessoas brigando dentro de casa, brigando em reuniões familiares, e isso tem sido levado para o trânsito. De acordo com este especialista de trânsito, a velocidade é a principal vilã dos acidentes. Para ele, adotar medidas para a redução dos limites de velocidade nas vias urbanas deve ser um esforço do poder público. A grande solução mais rápida e imediata é a gente conseguir ter práticas de velocidade mais amenas, mais adequadas, principalmente na área urbana. Isso passa um pouco pelo poder público de rever a regulamentação de velocidade nas cidades, mas também dos usuários, dos motoristas, de praticar a velocidade adequada, principalmente em ambientes urbanos, porta de escola, locais com travessia de pedestre. Um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária apontou que em 73% dos municípios brasileiros, o trânsito mata mais que as armas de fogo. Educação pode ser o caminho para a mudança. Conscientizar a população sobre comportamentos seguros ao dirigir é uma importante solução para a redução das mortes. Despertar na sociedade essa consciência de que o trânsito também é muito perigoso. Eu costumo brincar assim, que se você se hospeda num hotel numa cidade que você não conhece e você resolve sair para jantar à noite a pé, na quadra seguinte, onde tem um restaurante que você conhecer, e o atendente falar para você, o atendente do hotel, que ali no último ano morreram 5 pessoas assassinadas, você vai pensar 2 vezes em ir nesse restaurante. Mas se ele falar que no último ano morreram 5 pessoas atropeladas, você vai sentir um pouco de choque, mas vai continuar a sua viagem. Então essa diferença na percepção de risco é que a gente, com comunicação, com informação fundamentada, tenta modificar nas pessoas. Rosana acredita que se os motoristas adotassem comportamentos em prol de um trânsito mais seguro,
acidentes como o dela poderiam ser evitados. O veículo está aí para ser usado com cuidado, com segurança. Se você faz tudo certinho, é muito difícil acontecer, né? Tanto do carro como da moto, quem está dirigindo, sabe? A pessoa tem que ter essa consciência. Se ela tem essa consciência, as coisas elas fluem. E para quem dirige, 2024 teve alterações importantes nas regras. O antigo DPVAT foi reformulado e agora passa a se chamar Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, o SPVAT. A principal mudança é que a partir desse ano, o governo vai voltar a cobrar uma taxa para a manutenção desse direito. E a gente foi entender a importância deste seguro para auxiliar na assistência aos usuários. Avenida Cidade Jardim, na zona sul de São José, via de muito movimento todos os dias. Num cruzamento como esse, um descuido pode resultar em acidente. Por isso, existe o DPVAT, o seguro para danos pessoais por veículos automotores terrestres. Segundo esse especialista em trânsito, a demanda tem se tornado cada vez maior. O seguro DPVAT, ele existe para poder cobrir os danos causados por sinistros de trânsito em vias públicas, tanto para os condutores como para qualquer usuário que esteja utilizando a via pública e acabe sofrendo uma lesão ou um prejuízo ocasionado por causa desse sinistro. Qualquer tipo de sinistro de trânsito envolvendo veículos em vias públicas que ocasionem lesões aos usuários, quer sejam condutores ou aqueles que estão na via, tem o direito aí de solicitar o seguro DPVAT. O funcionamento desse seguro obrigatório, muita gente já conhece bem. O DPVAT é pago todos os anos pelos donos de veículos automotores. Ele, inclusive, é definido por uma lei federal, que garante assistência para pedestres, condutores e passageiros. E o mais importante, essa lei não leva em consideração se houve um possível culpado para a ocorrência. Até 2020, todos os motoristas eram obrigados a arcar anualmente com o DPVAT. A cobrança parou de ser feita em 2021, mas pode voltar a ser recolhida. A retomada da taxa passa por uma análise no Congresso e até uma possível aprovação ainda existem algumas etapas. Segundo o governo, o fundo disponível para atender o programa foi suficiente para pagar pedidos de seguro até novembro do ano passado. Assim como o Maio Amarelo reforça os trabalhos de conscientização sobre segurança no trânsito, o retorno do DPVAT é uma ferramenta importante para garantir a proteção e assistência às vítimas. Tem que ocorrer a comprovação que a pessoa sofreu a lesão ocasionada por causa desse sinistro de trânsito. E aí a Caixa Econômica Federal, que hoje está de forma emergencial, responsável pelo pagamento do seguro DPVAT, tem uma série de procedimentos, algumas documentações que precisam ser juntadas no processo para solicitar aí a questão do seguro referente à invalidez permanente, invalidez temporária ou os danos causados aí pelo sinistro de trânsito. Se aprovada a mudança, o sistema vai se chamar Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, o SPVAT. Ainda não há uma definição sobre qual será o valor dessa nova cobrança. Esse advogado tributarista explica que o recolhimento também é importante para cobrir outros custos que são consequências de um acidente. A principal finalidade é um fundo para custear danos pessoais a quem sofre um acidente de trânsito, que sofre uma morte, uma invalidez parcial, permanente, tem despesas médicas aí que não são cobertas pelo SUS, de acordo com o novo projeto. A principal finalidade é essa, mas também cobre uma arrecadação do governo aí, uma nova forma de arrecadação do governo para custear, que como era anteriormente, vai para custear o SUS, custear tratamentos, custear outras despesas além da indenização prevista aí para quem sofreu os danos. E atenção, uma coisa já é certa. O não pagamento do SPVAT poderá resultar em penalidade no Código de Trânsito Brasileiro e será considerado uma infração grave, com multa de R$ 195,23. Eu acho importante sempre frisar para a população que quem sofreu um acidente de trânsito, um atropelamento que seja, ela tem direito, tinha direito ao DPVAT, ao recebimento da indenização do DPVAT e vai ter direito a esse novo sistema em sendo aprovado. E que ela não precisa de intermediário para pedir essa indenização.
né? Agora, com a gestão da Caixa, ela vai direto à Caixa, solicita essa indenização, vai cumprir os requisitos lá da documentação e ela vai conseguir receber esse seguro aí sem precisar de intermediários para isso. A segurança e a assistência às vítimas de acidentes são assuntos prioritários na Câmara. Para os vereadores, a garantia de seguros, como o DPVAT, é essencial para a manutenção de recursos que auxiliem na assistência dada na cidade. Mas a conscientização da população sobre a necessidade de atenção redobrada ao volante também é indispensável para a segurança no trânsito. Iremos para a primeira parada no programa de hoje. E no próximo bloco, vamos trazer a pauta da economia. Fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta com a nossa retrospectiva. Ano passado, a gente acompanhou toda a discussão envolvendo a taxação das compras internacionais. Por causa do preço ser mais barato, muitas pessoas acabam optando por comprar roupas em sites do exterior. Por isso, a alteração na lei foi chamada pelos brasileiros de taxa das blusinhas. A mudança tinha como principal expectativa aumentar a arrecadação do governo em cima desses produtos. E a gente foi conferir como foi a repercussão na época. Você é daquelas pessoas que prefere fazer compras em lojas físicas ou é do time de quem compra pela internet? Muitas vezes em plataformas estrangeiras. Nós brasileiros fomos acostumados que itens importados saem mais em conta para o nosso bolso. Algo como uma blusinha, por exemplo. Mas uma alteração na lei de importação do nosso país pode mudar esse conceito. É a popular taxa das blusinhas. Agora, qualquer compra internacional de até $50 vai ter que pagar um imposto de importação no valor de 20% do preço do item. Até o mês passado, apenas compras acima de $50 eram taxadas. As compras até o valor de $50 passam a ser taxadas com uma alíquota de 20% do imposto de importação. Essa taxa ela vai ser tributada sobre o valor aduaneiro. O que seria esse valor aduaneiro? É o valor da mercadoria somado ao frete e o seguro. E essas compras online são feitas por muita gente. É o caso do Eduardo. Ele nos contou que compra mais pela internet do que em lojas. Mal sai de casa para ir ao shopping. Os preços mais em conta no ambiente virtual estão entre os atrativos, mas também existem itens que ele só encontra na rede. Isso aí contempla itens diversos, então tem produtos que eu tenho até uma agilidade maior para receber, né? Tem uma necessidade maior, então para esses eu acabo tendo um outro tipo de opção de compra, né? Sendo aqueles com entrega mais rápidas. Mas para a gente entender na prática o que o Eduardo e milhões de brasileiros que compram produtos importados vão sentir, nós vamos usar um exemplo. Como o imposto é de 20% do valor do item, para uma compra internacional de R$100, a taxa cobrada será de R$20. Temos então um total de R$120. Só que para esse valor também é cobrado o ICMS, de 17%. Dessa forma, o preço final ficaria em R$ 140,40. Sem a nova taxa de importação e considerando apenas o ICMS, o valor da compra seria de R$ 117, pouco mais de R$ 23 mais barata. Essa taxação pode ter algumas explicações, como por exemplo a possibilidade de arrecadação. Segundo economistas, a taxa das blusinhas pode somar cerca de R$1 bilhão aos cofres da União até o fim de 2024. Outra explicação pode ser a tentativa de equilibrar o mercado de importação com o mercado brasileiro, que devido a alguns impostos acaba vendendo os mesmos itens por um valor maior. Algo que os economistas apontam como uma competição desleal. É fato que essa mudança vai causar alterações no mercado. As importações podem diminuir, a produção nacional pode ser estimulada e até mesmo o comportamento do consumidor pode mudar. Mas mesmo com os aumentos nos preços, a previsão é que, financeiramente, as importações continuem mais baratas para a população em geral. E ano passado, o mercado das bets teve um crescimento alarmante e gerou a preocupação de autoridades e de muitos brasileiros. Para se ter uma ideia, 22 milhões de pessoas realizaram apostas esportivas em 2024.
Por isso a gente foi conversar com os especialistas que trouxeram os impactos econômicos que esse comportamento trouxe para o país. Agora, acompanhar os esportes não é só um sinal de paixão. A prática ganhou um novo significado, as apostas, um mercado cada vez maior no Brasil. Segundo a plataforma de gestão de dados DataHub, o setor registrou um crescimento significativo no país. Em agosto de 2022, eram 94 empresas no setor. No mesmo mês do ano passado, o número chegou a 221. As apostas esportivas nunca estiveram tão acessíveis. Com tantos sites e plataformas disponíveis e ao alcance da mão, se tornaram uma forma de passatempo, uma diversão momentânea. Acontece que esse universo é cada vez maior. E em 2023, o número de apostadores se tornou maior do que o de investidores na Bolsa de Valores brasileira. Segundo pesquisa da Ambima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, 22 milhões de pessoas participaram de apostas online em 2023. O número representa 14% dos brasileiros. Nesse mesmo período, somente 2% da população investiu na Bolsa. Esse economista define esse comportamento como preocupante, porque tem impacto na arrecadação de imposto e no desenvolvimento econômico do país. Quando você deixa de investir na Bolsa de Valor, por exemplo, tem uma preocupação, porque a proposta da Bolsa de Valor é exercer um papel social. Por exemplo, você compra uma ação de uma empresa que está na Bolsa de Valor. Você está financiando os projetos de crescimento dessas empresas. Se essas empresas começam a crescer pelo dinheiro que a população coloca dentro dessas empresas, que acaba repercutindo, ela cresce, ela emprega mais pessoas, ela compra máquinas, equipamentos, ela movimenta a economia. No ano passado foi sancionada a lei que regulamenta esse tipo de jogo. O texto definiu os critérios sobre tributação, monitoramento e fiscalização da atividade. Segundo esse advogado especialista em direito digital, a lei deixa claro o papel das plataformas e as responsabilidades dos apostadores. O jogo de azar é o que depende unicamente de sorte, ele é proibido no Brasil, ele é considerado uma contravenção penal desde 1941. Isso é diferente dessa lei das bets que fomenta os jogos eletrônicos. Eles autorizam esses jogos eletrônicos que nós temos visto na televisão, cujos resultados estão atrelados a um evento público notório conhecido, como por exemplo os placares esportivos, né? Então não depende só da sorte, a pessoa tem como fiscalizar, tem uma transparência por trás da plataforma, até mesmo por questões de LGPD, né? É obrigado a trazer termos de uso, taxas de retorno, por exemplo, das apostas e as premiações que têm que ser publicadas. A regulação é uma aposta do governo para aumentar a arrecadação. Só nesse ano a expectativa é que 2 bilhões de reais cheguem aos cofres públicos. Nos próximos anos, esse número pode subir ainda mais e alcançar a marca de 12 bilhões. Iremos para o nosso último intervalo, mas na volta falaremos sobre o trabalho dos vereadores em pautas como a inclusão, por exemplo. Fique conosco. Estamos de volta. Bom, se tem uma questão que muitos brasileiros enfrentam dificuldades é com o entendimento da nossa Constituição Federal, né? E para aproximar desde cedo a população desse tema tão importante, a Câmara aprovou um projeto de lei que institui o estudo da Constituição nas escolas da rede pública de ensino. A proposta é que as crianças conheçam os direitos e deveres previstos nela de forma leve e divertida. O tema da aula de hoje foi complexo. Essa turma do primeiro ano do ensino médio aprendeu sobre a teoria de um crime. Foi a primeira vez que o Enzo teve contato com o direito penal. Os precedentes que tem que ter para o crime ser categorizado assim. Aí ela deu pra gente uma folha com alguns casos ficcionais assim, e a gente teve que procurar no Código Penal o que a gente achava que se encaixava ali no caso. Nessa escola particular, essa é uma das matérias eletivas que os alunos podem aprender no contraturno escolar. Entender as leis e a Constituição Federal dessa forma encantou a Sofia, que já pensa em ser advogada. O conteúdo aprendido aqui deixou a jovem surpresa. Quando um homem mata uma mulher, feminicídio por ciúmes,
que até ano passado eles eram absorvidos por argumento de que eles estavam defendendo a honra deles. Eu fiquei chocada, não sabia, né? Tudo isso faz parte do aprendizado a respeito da Constituição. A Mel dá aulas de fundamentos do direito para os jovens e conta que muitas vezes essa é a primeira oportunidade que eles têm de se enxergar como cidadãos. Cada vez mais eles estão se tornando cidadãos esclarecedores em relação aos seus próprios direitos, em relação às suas próprias vidas, etc. Eles são pessoas mais conscientes, são pessoas que podem reivindicar melhor os direitos deles, justamente porque eles têm noção que aqueles direitos existem. Um projeto de lei de autoria do vereador Rogério da Cazem pode, em breve, levar esse conhecimento para todos os estudantes da rede pública. A proposta aprovada pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir o estudo da Constituição na rede municipal de ensino. A ideia ganhou o nome de Constituição em miúdos. Para o vereador, conhecer a lei máxima da República é uma etapa importante para o desenvolvimento dos estudantes. A Constituição de miúdos, ele tem por finalidade levar para as crianças das escolas, conhecimento para que elas venham conhecer a Constituição, a Carta Magna do nosso país e já cresçam, sabendo seus direitos e deveres como cidadãos. A Constituição em Miúdos é um livro elaborado especialmente para levar conhecimento aos jovens de 12 a 15 anos. Com uma linguagem simplificada, ele permite que o leitor aprenda sobre temas relevantes para todo cidadão brasileiro. O artigo 2 descreve como deverá funcionar o projeto. A ideia é promover, fomentar e estimular a compreensão da Constituição Federal. Tudo para expandir a noção civil dos estudantes. Já o artigo 3 estabelece a divulgação do aprendizado com uma apresentação no fim do ano. E o projeto tem por finalidade também que as escolas informem as crianças através de cartilhas ilustrativas, como já é feito em outros municípios, através de figuras, para que as crianças de um modo assim divertido e alegre aprendam, não seja política uma coisa chata para a vida delas. Às vezes tem criança que fala, não gosto de política porque aprende de uma forma de repente errada, ouve o pai falando, ensinando em casa de uma forma errada e ela pode, na escola, ter a chance de aprender de uma forma alegre, divertida, o que é realmente a Constituição brasileira. Para quem tem contato frequente com os jovens, a compreensão desses temas, ainda na infância e adolescência, pode fazer toda a diferença na vida adulta. Eu acho que a questão principal é o dever cívico, e eu acho que esse é o principal objetivo que eu trago aqui nas minhas aulas. Eu busco fazer eles compreenderem que eles são cidadãos dotados de direito, mas que ao mesmo tempo eles têm obrigações, que a Constituição não garante somente direitos, todo diploma legal brasileiro, todos os diplomas legais brasileiros, eles não garantem somente direitos, mas eles garantem, eles obrigam, eles estabelecem determinadas imposições, obrigações que eles precisam ter. Ainda de acordo com o vereador Rogério da Cazem, aproximar crianças e adolescentes do entendimento dos próprios direitos é um ganho para toda a sociedade. A lei ela tem por finalidade de instruir a criança sobre os deveres e direitos para que elas cresçam como cidadãos de bem, respeitando as diferenças, respeitando ao próximo e cumprindo o que a legislação brasileira diz. E a Câmara também trabalhou na pauta da inclusão. Um projeto aprovado pela Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo vai incentivar os comércios a instalarem as chamadas Calm Zones para acolher os autistas. Alguns comércios, inclusive, já aderiram à ideia. A Camila é mãe atípica. O Henrique, filho dela, é autista. Hoje a família consegue passear em shoppings e outros locais movimentados, mas essa conquista exigiu uma adaptação ao longo dos anos para evitar a desregulação sensorial, desencadeada em pessoas no espectro pela dificuldade em processar estímulos. No começo, até pra gente, enquanto pais, era difícil entender exatamente o que era o principal gatilho para ele, Hoje a gente sabe que o barulho é um fator importante, então a gente toma bastante cuidado com isso, continua os treinamentos, continua todas as intervenções para ele se adaptar à questão do barulho, às vezes usa abafador, às vezes usa fone com música, que é uma coisa que também traz uma calma para ele, mas foi uma crescente, mas quando ele era menorzinho a gente passou já por várias situações, às vezes constrangedoras, situações difíceis. Pessoas no espectro autista são mais sensíveis ao excesso de estímulos.
Nesse tipo de situação, o acolhimento é essencial. Por isso, a Câmara de São José aprovou um projeto de autoria do vereador Fernando Petiti, também assinado pelos parlamentares Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia, que incentiva e regulamenta a instalação das salas de afeto em shoppings, mercados, ginásios ou estabelecimentos similares, públicos ou privados. Esses espaços são destinados a tranquilizar crianças, adolescentes e adultos autistas. O autista está a passeio, você faz com que a família também sabe que vai sair para um local que vai ser recebido bem, né? um espaço está pensando na inclusão, e você faz com que esse passeio fique mais harmonioso, né? Porque se acontecer alguma crise com o autista, ele tem esse espaço destinado somente a ele, né? O texto foi elaborado em apoio às 2.443 pessoas acompanhadas pela Rede de Inclusão ao Autista na cidade. O projeto especifica que as salas devem atender protocolos para promover um ambiente seguro, tranquilo e acolhedor, oferecendo suporte para a regulação sensorial. Quando você pensa na inclusão, primeiramente você pensa em receber bem, né? Tanto o autista como seus familiares. Segundo, você quebra um pouco o preconceito, né? Tem muitas pessoas ainda que são preconceituosas por não ter convivência, por não saber a importância. Então, quando ele começa a enxergar mais autistas ou crianças com deficiência no seu redor, ele aprende um pouco de que tem que respeitar, né? Você tem que respeitar as diferenças. Seguindo essas diretrizes, neste shopping de São José, todos os elementos da sala foram planejados para criar uma sensação de conforto e tranquilidade. O conceito dela é trazer o efeito da natureza, junto com o efeito também algo ser minimalista. Então, quando a criança está em crise, ela precisa mais ter um momento de reclusão. Então, por isso que a sala até é fechada, principalmente no momento de crise, quando a gente faz o atendimento e dá o apoio para o cliente, eles entendem isso aqui como um momento encantador, né? Neste outro shopping, a sala também é aliada da inclusão. E ela deve servir como um apoio, não como destino. No caso do autismo, a sala ela é um suporte. O objetivo é que o cliente venha, passeie, utilize as áreas comuns convencionais do shopping e tenha a segurança de ter esse espaço para uma necessidade. Mas aqui não é um lugar que a gente chama de destino. Não é uma área de lazer focada no público autista, e sim é uma área de suporte e apoio para momentos de crise. Além da disponibilização dos espaços, um treinamento oferecido pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão colabora com a inclusão. Geralmente são encontros de conscientização, de sensibilização, que falam um pouquinho mais sobre a deficiência, né? Sobre as atitudes inclusivas, como eu posso ajudar, como eu posso acolher, né? Para que eles identifiquem as pessoas que realmente necessitam desse tipo de ajuda para o direcionamento para as salas. Então é momento de aprendizado, de tirar dúvida e outras coisas que a gente aborda assim, como momentos de sensibilização, sentindo na pele, o que faz as pessoas enriquecerem um pouquinho mais sobre a deficiência. Para Camila, o espaço proporciona um conforto para pessoas no espectro e a ideia deve ser expandida para incluir cada vez mais. O ideal é que, na grande parte dos ambientes sociais e comerciais, que isso esteja disponível. Porque eu acrescento aqui, a gente está falando de pessoas que frequentam, mas a gente tem que lembrar que os autistas eles crescem e eles podem trabalhar nesses lugares, e eles também precisam de um momento de regulação sensorial. Então, muitas vezes você vai ter funcionários de um supermercado que podem ser autistas e que vão ter a necessidade de usar uma sala dessas. Então, se é um supermercado que está dentro de um shopping que tem sala de regulação, ótimo. Mas por que não outros ambientes como supermercados, grandes lojas, né? Então, a gente tem o calçadão, o centro, a gente tem outros pontos que poderiam oferecer esse tipo de serviço para as famílias atípicas. Então é isso, gente. Chegamos ao fim da nossa retrospectiva de hoje, mas amanhã tem mais. Vamos falar sobre o aumento das temperaturas e os riscos para a saúde provocados pela poluição. E também sobre o novo censo do IBGE e o trabalho da Câmara na aprovação de projetos de lei. Nosso encontro é amanhã. Mas se quiser ficar por dentro do nosso trabalho, é só acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais pelo @tvcâmara_sjc. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê amanhã.